O dia em que o Luiz entrou na minha vida foi inesquecível. Eu estava sentado em um pequeno café, inalando o aroma de um modesto chá de ervas e olhando pela janela enquanto o céu sombrio se refletia nas raras gotas de chuva no vidro. Naqueles dias, meus pensamentos estavam espalhados como folhas ao vento, e eu estava tentando juntá-los quando ele apareceu na porta, e o mundo inteiro parecia parar, deixando cada célula em mim tensa. Louis parecia ter saído de uma cena romântica em um filme antigo. Eu mal tive tempo de olhar para cima quando ele entrou, sorrindo quase indecentemente abertamente. Seus olhos varreram a sala e se fixaram em mim, como se fôssemos os únicos na sala. Ele se aproximou e, inclinando levemente a cabeça, perguntou: "Você se importa se eu me sentar?" Acenei com a cabeça, gesticulando convidativamente para a cadeira vazia à minha frente. Internamente, tentei manter a calma, mas um fogo quente já havia acendido em minha alma, uma excitação inesperada misturada com algo incompreensível, novo e atraente. Naquele momento, mal segurando um sorriso, respondi: "Continue." E assim, com facilidade casual, encontramos uma linguagem comum como se um encontro casual em um café fosse predeterminado pelo destino. Meu nome era Beatrice, o dele era Louis, e desde a primeira vez que nos encontramos, nos tornamos não apenas amigos, mas como duas metades de um todo. Parecia que estávamos conectados por fios invisíveis que nos puxavam uns aos outros através da distância e do tempo. Nós dois compartilhamos os mesmos interesses: livros favoritos, música, noites sozinhos com uma xícara de café e conversas tranquilas. Nossos encontros eram cheios de significado, tinham aquela profundidade rara que você raramente encontra nas pessoas. Nos encontramos não apenas para passar um tempo juntos, mas para nos conhecermos e nos entendermos, como se estivéssemos explorando as bordas desconhecidas de nossas almas. Então o tempo passou e, sem perceber, nos encontramos à beira de discutir casamento. Tudo parecia perfeito, mas havia provações pela frente que colocavam tudo em seu lugar. Seus pais foram a primeira provação para mim. Eles eram, como convém às pessoas com sua riqueza, frios polidos, e conhecê-los era como entrar na cova de um leão com um pedaço de carne suculenta amarrado às costas. À primeira vista, eles estavam sorrindo, mas seus olhares permaneceram inabaláveis, pesados, atentamente avaliadores. Senti como se estivesse sendo submetido a uma provação silenciosa, mas impiedosa, onde não havia espaço para erros. A mãe de Louis, tricotando arrogantemente as sobrancelhas, finalmente perguntou: "É de você que Louis falava com tanta frequência?" Seu tom gelado atingiu um arrepio alarmante em meu coração, mas tentei me manter firme, respondendo com um sorriso contido: "Sim, sou eu." Mas eu vi o olhar dela tinha seus significados ocultos e acusações não ditas. Seus rostos ficaram mais sérios quando a conversa se voltou para casamento e finanças. A oferta de um acordo pré-nupcial soou tão inesperada e categórica que senti uma amargura indescritível. Entendi que eles não estavam preocupados com o amor de Luiz por mim, mas com sua capital, e estavam prontos para defendê-lo como pela defesa de uma fortaleza. E embora eu contivesse minhas emoções, lutando contra esse frio interiormente, sabia firmemente que pretendia ficar com Louis por causa dele, não por seu dinheiro. Logo respondi, suprimindo um sorriso nervoso: "Assinarei seu contrato, mas com uma única condição. Se um de nós quebrar nossos votos trapaceando, pagará a outra parte $400.000. Louis congelou, como se de repente eu o tivesse atordoado com algo completamente inacreditável. Suspirou e, colocando a mão no coração, assegurou-me que não era capaz de traição. A seriedade em seus olhos era genuína e, apesar da leve ironia em sua voz, suas palavras soaram como um juramento. "Baby, eu nunca vou te trair." Suas palavras me pareceram algo querido, importante. Imagina só, Louis e eu, a comida, o vinho, a arte que íamos apreciar. Eu não conseguia esconder minha alegria, sonhando alto, e uma excitação suave se iluminou em seus olhos, misturada com um sorriso travesso. Ele me abraçou, me puxou para mais perto e sussurrou: "Beatriz, você está me deixando com fome. Mas seja honesto, nossa conta bancária é mais adequada para mochilar para um parque próximo do que para uma viagem à Suíça." Eu ri, cutuquei. "Ui", respondi. "Bem, então você terá que economizar, Louis. Vamos apenas remover os desnecessários. Por exemplo, seus videogames." Louis fingiu cair no sofá, fingindo desmaiar. "Você está brincando? Levem minhas camisas, sapatos até a cafeteira, mas deixem meus jogos."
Rimos até chorar, e foi nossa pouca felicidade viver modestamente, mas com muito prazer das pequenas coisas. Sonhávamos com coisas grandes e significativas, mas também nos alegrávamos com alegria simples, encontrando magia em todos os dias, mesmo nas coisas mais comuns. Nas manhãs de sábado, Louis, que não se distinguia pelos talentos culinários, teimava em fritar ovos e torradas, servindo-os com orgulho junto com um café forte, longe de ser perfeito. Mas naquele momento ele era para mim o chefe mais carinhoso do mundo. Hoje sinto que mereço ovos mexidos. O que você acha que Louis vai fazer com ela? Eu provoquei, indo para a cozinha. Ele sorriu e, apoiado no batente da porta, respondeu: só se prometer não queimar as torradas dessa vez. Soltei um suspiro teatral. Um dia eu mesma vou tomar café. Nessas coisinhas do dia a dia, lavar louça, rir enquanto cozinhávamos, criamos nosso próprio mundo em que tudo tinha um significado especial, porque fazíamos isso juntos. Naquela noite, Louis veio até mim com uma expressão incerta, mas séria no rosto. Beatriz, precisamos conversar, começou. Congelei, com um prato molhado nas mãos. Você sabe, sobre a família. E se decidirmos? Disse ele, sorrindo timidamente, como se tivesse medo da minha resposta. Olhei para ele, sentindo um leve medo misturado com uma ternura inexprimível. É só assustador, não é? Eu disse. Louis se aproximou e pegou minha mão, seus dedos quentes e confiantes. Só descobriremos se tentarmos, disse ele, e se algo der errado, vamos lidar, porque seremos nós. Juntos. Últimas palavras famosas, em eu ri, e mergulhamos de volta no calor familiar, onde cada conversa, mesmo os tópicos mais difíceis, se transformava em algo brilhante enquanto estávamos juntos. Não prestamos muita atenção às dicas de sua mãe, que em todas as oportunidades, nos lembrava que seu relógio biológico estava correndo não menos alto que o nosso. Beatriz, querida, quando você vai finalmente me fazer avó? Eu não estou ficando mais jovem, você sabe, disse ela com um sorriso suave, mas seus olhos brilhavam friamente como gelo. Eu apenas balancei a cabeça, tentando não sucumbir à pressão e lembretes de que, você vê, temos um dever especial. Mas com o passar do tempo, a pressão aumentou não só do lado dela, mas também de dentro de nós mesmos. O desejo da família com o qual tanto sonhávamos começou a se fortalecer e assumir um significado especial. Parecia que até o próprio ar em nossa casa estava cheio de expectativa, mas a realidade acabou sendo muito mais complicada do que poderíamos imaginar. Eleanor, mãe de Louis, encontrou um novo motivo para inserir seus comentários sarcásticos, que soaram mais altos e dolorosos. Cada observação dela foi cuidadosamente apontada para ficar em nós como pontas afiadas. Lembro-me daquele domingo em que convidamos Eleanor para almoçar. Tudo foi preparado de forma simples e despretensiosa, mas procurei deixar aconchegante. Eleanor entrou na sala, examinando-a com interesse meticuloso, como se fosse um campo de batalha que ela tinha que vencer. Não é um cantinho lindo? Ela riu, olhando em volta para nossos pratos modestos. Beatriz, você parece que esteve na cozinha a manhã toda. Que diligência! Eu estava fervendo por dentro, mas consegui sorrir sendo educada. Não é nada de especial, Eleanor. Eu só queria fazer algo simples e rápido. Por favor, sente-se. Sentamos à mesa e, como sempre, sua voz fina com notas de condenação começou seu ritual de evasão de temas familiares. Sabe, Beatriz, disse ela com um leve desdém na voz, outro dia, senhora, isso me fez pensar. Quando você e o Luiz vão me dar uma boa notícia? Olhei para Louis, esperando por seu apoio, por algum tipo de confirmação de que ele estava do meu lado. Mas seus olhos estavam fixos no cardápio com tanta insistência que ficou óbvio que ele não iria interferir. Sua mãe, Eleanor, captou o momento perfeitamente e, sentindo a insegurança do filho, continuou a empurrar. Eu sei que você não quer ouvir isso, querida, ela suspirou, mas não é melhor investir em si mesma? Beatriz, ela não consegue nem desempenhar os deveres básicos de uma esposa. Não seria mais fácil gastar dinheiro com uma governanta? Tentei me segurar, mas estava fervendo por dentro. Olhei para cima bruscamente, as palavras saíram da minha boca. Eleanor, estou fazendo o meu melhor. Sim, não temos filhos, mas isso não significa que eu não os queira. Minha voz tremeu, mas continuei. E sobre responsabilidades? Quando o casamento se tornou um trabalho com descrições de cargos? O casamento não é um passeio livre, Beatriz respondeu Eleanor com um sorriso frio. Você tem responsabilidades e, francamente, não está dando conta. Houve um silêncio pesado na sala.
Senti lágrimas subindo na garganta, mas o que mais me machucou não foram suas palavras duras, mas o silêncio de Louis. Quando ele finalmente falou, suas palavras me perfuraram como uma faca. Talvez a mamãe tenha razão, murmurou ele, sem olhar para mim. Talvez a gente realmente precise de ajuda na casa. Vai facilitar a sua vida, não vai? Ficou claro para mim que eu estava sozinho nessa luta. A ironia era que eu não precisava de uma governanta, precisava do apoio do meu marido. Nos dias seguintes, as visitas de Eleanor tornaram-se quase diárias e suas críticas tornaram-se cada vez mais contundentes. Ela olhou meticulosamente em cada esquina da nossa casa, encontrando uma desculpa para apontar as falhas. Você chama isso de limpo? Ela sorriu, mal escondendo seu desprezo. Parece mais um chiqueiro para mim. E então começaram os comentários sobre minha aparência. Ela parecia estar olhando casualmente para minha roupa, olhando da gola para a bainha. Sabe, Beatriz, uma esposa deve se esforçar para agradar os olhos do marido, disse ela, e havia uma dica fria em sua voz. E não admira que o Louis fique tão cansado se tiver que voltar para casa e ver isto. Tentei não mostrar como as palavras dela me machucavam. Suprimindo meu ressentimento, arrisquei-me a objetar. Eleanor, eu me visto para mim, não para Louis. E ele está cansado, não por causa do que estou vestindo, mas porque ele trabalha muito. Mas já havia uma zombaria inflexível e condenatória em seus olhos. Sua opinião foi decidida, e minhas palavras não pareciam importar. O silêncio de Louis causou maior desespero. Cada encontro com sua mãe se transformava em uma conversa sem sentido e à noite, quando estávamos sozinhos, discutíamos até ficarmos roucos. Por que você não me protege, Louis? Implorei desesperadamente. Ela está destruindo nosso relacionamento, e você está parado aí. Ela é minha mãe, Beatriz respondeu com um suspiro pesado. O que você quer que eu a expulse? Não, eu disse baixinho. Quero que você esteja do meu lado, para você proteger o nosso casamento. Aos poucos, ficou claro que não era apenas a desaprovação de Eleanor. Havia um abismo entre Louis e eu, e cada visita que ela fazia o tornava mais profundo. Logo ficou claro para mim que isso não era apenas uma tensão temporária. Foi uma invasão em grande escala do nosso casamento, e se não pararmos, pode não sobrar nada do nosso relacionamento. Logo percebi que Louis havia se tornado um estranho. Chegava tarde em casa, falava com menos frequência ainda, e cada vez parecia mais estressante. Seu telefone, que costumava ficar apenas na mesa de cabeceira, agora quase nunca estava fora de suas mãos. Louis estava no escritório, sua voz abafada entrando pela porta entreaberta como o farfalhar das folhas de outono escondendo um segredo. Aproximei-me, esperando ouvir algo calmante, algo que dissipasse todas as dúvidas, mas em vez disso ouvi um nome familiar. Sinto sua falta, suas palavras estavam cheias de uma ternura que ele não me mostrava há muito tempo. Mal posso esperar para vê-lo novamente. Não, ela não sabe de nada. Recuei como se tivesse tropeçado em um metal quente. Todos os meus piores medos foram confirmados. Mas o pior de tudo, de repente percebi que essa conversa não era exceção. Ele havia se tornado uma rotina, alguma outra parte oculta de sua vida. Foi um insulto em sua forma mais pura. Cada palavra apunhalou meu coração como uma adaga, e eu fiquei atordoado, sem saber o que fazer. Quando a conversa terminou, consegui me mover até a janela para que Louis não me notasse, mas meu coração batia tão forte que parecia que ele podia ouvir batendo. Eu me mantive no controle, mesmo que tudo estivesse se despedaçando por dentro. Louis saiu do escritório, olhou para mim e uma sombra de alarme cintilou em seu rosto, mas ele rapidamente mudou sua expressão para a serena de sempre. Está tudo bem? O que é? Ele perguntou, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse traição por trás daquela máscara inocente. Como se nossas vidas fossem tão claras quanto seu olhar enganosamente puro. Sim, só estou um pouco cansada, respondi, forçando um sorriso. Mas aquele sorriso era estranho, como uma sombra da mulher que um dia fui. Nos dias que se seguiram, decidi ficar distante, reservando-me o direito de observar, verificar e perceber cada movimento seu. Nossas conversas tornaram-se contidas e tensas, e cada resposta foi medida e deliberada. Eu não queria mostrar minha vulnerabilidade. Não queria que ele sentisse nenhuma sombra do meu medo. Mas agora ele se sentia mais próximo do estranho do que do homem a quem eu havia jurado amor eterno. E assim os dias foram passando, cheios de frio vazio e azedas lembranças do amor que um dia existiu entre nós.
Eu quase podia sentir o velho eu desaparecendo, dando lugar a uma mulher que decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Sofia, com seus sorrisos obsequiosos e sugestões evasivas da grandeza de Eleanor, parecia especialmente enérgica naquela noite. Os copos brilhantes, o aroma sutil de pratos caros e a luz suave, tudo isso criou uma atmosfera de sofisticação que planejei nos mínimos detalhes. Queria que esta noite ficasse na memória de todos. Eleanor, em seu elegante vestido cor de rubi, brilhava como um pavão, orgulhosamente expondo o rosto a olhares de admiração. Ela se deleitava com a atenção, sua arrogância brilhando através de sorrisos tensos e gestos de mão educados quando alguém proferia elogios. Louis estava ao lado dela, tentando sustentar seu trono imaginário com uma polidez infalível, mas ligeiramente desapegada. Parecia que eu existia no mundo deles apenas para enfatizar seu brilhantismo. A noite estava chegando ao clímax e a tensão se adensava ao nosso redor. Enquanto servia a sobremesa, peguei o olhar de Eleanor, cheio de antecipação satisfeita. Ela esperava que eu trouxesse algo presente muito generoso que ela tão astuciosamente atraiu do meu silêncio humilhado. De pé no centro do salão, respirei fundo e disse: "Querida Eleanor, comecei." Olhando para ela com confiança. "Há muito tempo penso no que dar a você neste dia importante. Você sempre enfatizou a importância dos valores familiares e do apoio, e quero que o presente de hoje se torne um símbolo da minha gratidão por tudo que você me mostrou." Ela abriu um sorriso presunçoso, o olhar cheio de expectativa. Entreguei a ela um pequeno envelope lindamente desenhado. Parecia que poderia haver algo realmente significativo escondido nele. "Por favor, abra", acrescentei sem desviar o olhar. Com a curiosidade se transformando em impaciência gananciosa, ela rasgou o selo e tirou o anexo. Não era um cheque como ela esperava, nem as chaves de um presente precioso, nem a garantia de algo grande e caro. Havia documentos certificados na frente dela, meus pedidos de divórcio e divisão de bens. Distorcidos de raiva e ressentimento, traíram todo aquele fogo gelado que borbulhava dentro dele, escondido atrás de uma máscara de contenção externa. Seus olhos, brilhando de desprezo contido, dispararam ao redor, incapazes de encontrar apoio, como se ele mesmo não acreditasse plenamente que era capaz de expressar seus sentimentos tão abertamente. Ao lado dela estava Sofia, que havia se tornado sua aliada na batalha que ele havia iniciado. Seu olhar era igualmente severo, mas muito mais penetrante, como uma faca congelada antes de cortar o ar. Ela ficou em silêncio, mas sua presença dizia mais do que palavras. Eu não pertencia mais a essa família e, aos olhos deles, minha aparência era uma violação da paz. Seu direito violado a um fim pacífico para a performance. "Nervos?" Respondi devagar e com uma nota de sarcasmo venenoso. "Talvez, Louis, você tenha se enganado? Você estava nervoso ontem à noite quando tentou fazer uma zombaria pública de mim. Mas, aparentemente, eles não falam mais sobre decência aqui." Eleanor ficou um pouco de lado, régia e fria como sempre. Havia um sorriso leve e quase imperceptível em seus lábios, como se tudo o que estava acontecendo fosse apenas parte de uma peça engraçada em que ela era a diretora, calmamente observando as asas caírem. Eu podia ver seus olhos de pálpebras pesadas observando cada movimento meu atentamente, como se ela estivesse avaliando qual seria a minha próxima linha, que tipo de máscara eu usaria para conhecer o jogo deles. Convocando toda a minha determinação, retirei da bolsa os papéis do divórcio. Uma pilha de papéis, brancos e estéreis, simbolizavam o que estava de mim: indiferença, calma e graça em cada movimento com que contavam. Coloquei os papéis da mesa na frente de Louis, casualmente e, ao que parecia, mesmo com uma sombra de tédio. "É hora de colocar tudo em seu lugar", eu disse, sem tirar os olhos dele. "Suponho que isso não deveria ser uma surpresa para você." Um sorriso brilhou em meus lábios enquanto caminhava com café quente nas mãos, sentindo-me calmo, desapegado e finalmente livre de todo o drama que um dia me dominara. Era como se eu estivesse vendo a peça de longe, vendo a farsa se desenrolar, não participando mais de sua produção. Eleanor, sempre controlada, dominadora e confiante em sua correção, passou a ser objeto de fofocas que, aliás, se espalhavam pelos cafés da cidade com a mesma fúria com que administrava seu império. Olhei para a estrada de casa como se a tivesse visto pela primeira vez. O ar fresco me encheu de novas cores. Cada canto era nativo, não exigia fingimento e não impunha responsabilidade.
Aqui entre as pequenas casas aconchegantes, em cada uma das quais havia um vislumbre de paz e conforto, finalmente encontrei a liberdade. Chega de jantares luxuosos onde falsidades e insinuações estavam no ar, chega de olhares cheios de malícia secreta ou zombaria oculta. Abrindo a porta do meu novo esconderijo, andei pela sala, apreciando a luz suave que filtrava através das cortinas translúcidas. Meus móveis aconchegantes, escolhidos por mim e só eu, me cumprimentaram baixinho, lembrando que estou em casa aqui, tudo me pertence. Sobre a mesa ao lado da janela estava um vaso de flores silvestres colhidas no mesmo dia. Sua fragrância, leve e levemente adocicada, enchia a sala de frescor e paz. Olhando para as conversas recentes sobre Louis, tive que admitir que tais notícias, que uma vez inevitavelmente abalaram meu mundo, não perturbaram mais meu coração. Em vez disso, senti uma leve satisfação de que o navio que eu havia navegado com eles de fato navegou para sempre, deixando-me com meus próprios remos, meu próprio caminho.